Está no ar o programa do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Vamos ao resumo das notícias de hoje. Conselheiros federais da OAB rejeitam proposta que limita recurso especial no STJ. Advogados de presos e perseguidos políticos durante a ditadura são homenageados pelo Conselho Federal da Ordem. Pleno da OAB declara apoio ao projeto de lei que cria o advogado individual e o equipara à Sociedade de Advogados. OAB e Secretaria de Direitos Humanos celebram um acordo de cooperação técnica para combater a homofobia. E ainda, a advocacia brasileira prestigia a posse dos novos presidente e vice do Supremo Tribunal Federal. O programa OAB Nacional está só começando. Fique com a gente. Seja muito bem-vindo. Os conselheiros federais da OAB decidiram rejeitar integralmente a proposta de emenda constitucional em tramitação no Congresso que limita o recurso especial no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. Para a Ordem, tal medida configura um verdadeiro golpe na federação, além de prejudicar principalmente o cidadão que terá o seu direito de defesa restringido. Tramita na Câmara dos Deputados uma polêmica proposta de emenda à Constituição. A PEC 209 de 2012 obriga o postulante de recurso especial no Superior Tribunal de Justiça a demonstrar a importância das questões de direito federal infraconstitucional discutidas no caso para que a admissibilidade da ação seja aprovada. O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil quer a rejeição integral dessa proposta. O relator da matéria afirmou que a tentativa de mudança no sistema recursal do STJ é um golpe na federação. Quero notar que no fecho do meu voto, eu acentuo que é hora de erguer um brado contra esse veso que vai tornando o processo no nosso país cada vez mais um processo de matizes autoritários. E prego na conclusão ampla divulgação da posição que o Conselho Federal vem a adotar contrariamente à PEC 209. Para o relator, os mecanismos de filtragem dos recursos interpostos junto aos tribunais superiores devem ser vistos como soluções excepcionais. É evidente que se o recurso extraordinário não pode ter a sua admissibilidade limitada em função do valor da causa, a forciore não comportará restrições de outra ordem, como a que se funda na presumível repercussão geral do julgado ou da questão que este tem por objeto. Dir-se-á que os tempos romperam com a ortodoxia deste conceito, ou que os institutos da arguição de relevância da questão federal e da repercussão geral desta, há muito a superaram. Modus in rebus de qualquer forma. Tais mecanismos de filtragem dos recursos interpostos para os tribunais superiores hão de ser vistos como soluções excepcionais, a requererem, portanto, aplicação comedida e restrita. Do contrário, será inevitável o esvaziamento ou a desnaturação do recurso de natureza extraordinária, ao sabor de interesses conjunturais. Os conselheiros criticaram e condenaram a proposta, de autoria dos deputados do PMDB Luiz Pittman, do Distrito Federal, e Rose de Freitas, do Espírito Santo. O que querem agora é simplesmente amordaçar este tribunal, impedir que esse tribunal continue cumprindo a finalidade de sua instituição ao harmonizar a interpretação da legislação federal nacionalmente. E o que pretendem, além de simplesmente apequenar a competência desse tribunal, com uma emenda constitucional de 5 linhas que vai acabar com a advocacia, senhores. Vai liquidar com os advogados. Uma eventual repercussão geral, julgada pelo STJ, alcança todos os processos que ficam imediatamente suspensos nas instâncias ordinárias, até a decisão do tribunal, e uma vez julgada a repercussão geral, a decisão se aplica automaticamente
a estes processos que estão suspensos. Boletim estatístico do STJ, setembro de 2012. Foram julgados 31.735 recursos especiais. Desse total, senhores conselheiros, pasmem, 46,05% foram providos. Providos. Isso mostra o quê? Mostra que as cortes locais julgam mal. Mostra que os tribunais regionais federais julgam mal. E o que se busca com essa proposta? Se busca permitir que esses julgamentos incorretos, que ofendem a lei federal, que divergem da jurisprudência dos tribunais, de outros tribunais da federação, prevaleçam ou tenham a mínima possibilidade de serem reexaminados. É um absurdo que se pretenda esvaziar a função constitucional do STJ. O vice-presidente do Conselho Federal, Alberto de Paula Machado, e o conselheiro federal do Espírito Santo, Luiz Cláudio Alemandi, enfatizaram que o cidadão vai ser o maior prejudicado com a aprovação dessa proposta. Estão tirando o poder judiciário do cidadão. Não é da advocacia não, presidente, do cidadão. Eu, como advogado na área tributária, 22 anos, eu só consegui virar decisões no STJ, porque em matéria tributária, com o patrulhamento dos governadores em cima dos tribunais, eu quero ver quem é que vai ganhar. Imagino a dificuldade que tem o cidadão comum de conseguir convencer o tribunal de que o seu recurso atende a esse novo requisito de admissibilidade. Imagino a dificuldade do consumidor de Alagoas, do consumidor do Paraná, do consumidor do Pará, de enfrentar uma grande causa a partir desse novo critério de admissibilidade. Nós que advogamos sabemos o quanto é difícil já hoje um recurso de natureza extraordinária ser admitido, seja pelo STJ, seja pelo Tribunal Superior do Trabalho. Criaram e estão criando a cada momento antessalas aos gabinetes dos ministros que estão se especializando exatamente na não admissibilidade do recurso especial e do recurso de revista. Firulas, carimbos, guias, subestabelecimentos, contratos sociais, enfim, os mais variados subterfúgios para o tribunal não fazer aquilo para o qual ele foi constituído. O conselheiro René Ariel Dotti fez um discurso caloroso sobre a rejeição da PEC. O problema não é reduzir os recursos, mas resolver os problemas administrativos dos tribunais. Eu vejo dia a dia, presidente, a necessidade não só uma espécie de coro evangélico, a manifestação como há na comunhão religiosa, quando todos seguem e adotam o que o pastor diz. Muito bem hoje em dia representado pelo nosso eminente colega Medina. Nós não precisamos mais fazer só oração conjunta em nosso templo. Nós precisamos ir para as ruas. Esse é um momento histórico. Nós não podemos mais suportar as tentativas de retaliação. E mais do que no período militar, as garantias individuais estão sendo sacrificadas por esses projetos e essa tentativa de reduzir os serviços. Há posicionamentos institucionais e, sobretudo, de defesa da advocacia e, sobretudo, do cidadão brasileiro, que a ordem, que são mantras, são cláusulas pétreas dentro da nossa instituição e que nós não podemos jamais abrir mão. Vamos encaminhar no sentido da rejeição pura e simples, independentemente do trabalho muito bem elaborado pela Comissão Nacional de Acesso à Justiça, pelo conselheiro José Miguel Medina, mas isso fica para um posterior, se for o caso de haver necessidade nesse sentido. E daqui a pouco, depois do intervalo, advogados de presos e perseguidos políticos durante a ditadura são homenageados pelo Conselho Federal da Ordem. Você não pode perder. O programa OAB Nacional volta já. O Conselho Federal da OAB homenageou os advogados brasileiros que atuaram na defesa de presos e perseguidos políticos durante a ditadura militar.
O evento, realizado no plenário da entidade em Brasília, foi considerado um ato memorável, marcado pela emoção. 45 advogados brasileiros que defenderam presos e perseguidos políticos durante a ditadura militar foram homenageados pela OAB. Eles receberam o certificado Memória à Advocacia da Resistência Política, concedido pela Comissão Parlamentar Memória, Verdade e Justiça e pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados. Quisemos, portanto, estabelecer uma agenda, trazendo à memória aquelas pessoas que foram protagonistas do lado dos opositores ao regime. E dentre esses se destacam, com muito brilho, os advogados que deram a sua competência profissional, o seu saber jurídico, de forma generosa e corajosa, porque muitos tiveram que pagar, com ameaça de limitação de liberdade e também com o risco da própria vida. Foi isso que os senhores e as senhoras tiveram que enfrentar ao assumir o ônus, mas também o bônus de ter ficado junto daqueles jovens, operários, estudantes, mulheres, profissionais de todas as classes sociais que queriam um país livre, um país democrático e um país justo. Para o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, o ato foi um dos mais memoráveis dessa gestão. Um dos momentos mais importantes da nossa gestão, graças aos senhores. Por favor, continuem ousando, continuem resistindo, continuem usando a palavra como a nossa arma. Ofir Cavalcante falou ainda sobre a independência da advocacia ao longo da história. Os advogados e a Ordem dos Advogados do Brasil sempre primaram por uma palavra que, a meu ver, ela representa tudo que somos: independência, autonomia. Esse é o grande segredo da ordem que tem uma história com o passado e que procura cada vez mais dar conteúdo social, ético e moral às liberdades tão duramente alcançadas. Só essa palavra é que nos credencia a continuar essa luta. E aqui, independentemente de ideologias, todo advogado que tem compromisso com a sua instituição e com a história da advocacia, que é a grande esmagadora maioria, sabe da importância da sua entidade defender as minorias, sabe da importância da sua entidade defender a igualdade, sabe da importância da sua entidade defender os direitos humanos. Portanto, para nós, esse é um dever constante, mas não porque está na lei, é porque nós temos a convicção de que isso é importante para o país, é importante para a consolidação da democracia e para a consolidação das nossas instituições. O nosso partido chama-se Ordem dos Advogados do Brasil. O nosso partido é a Constituição desse país. Nós temos essa independência como grande marco da nossa atuação profissional. O representante da Comissão Nacional da Verdade pediu o apoio dos advogados presentes para que todos contribuam com o resgate dos fatos do período militar. Nada mais necessário que a Comissão Nacional da Verdade junte esforços com o Conselho Federal da OAB em termos de recuperar toda essa heróica contribuição dos advogados brasileiros para que pudéssemos chegar à transição democrática. A Comissão Nacional da Verdade não tem a pretensão de coordenar nenhuma outra Comissão da Verdade. Estamos fazendo convênios com várias sessões de OAB, com várias comissões na universidade. O que a Comissão Nacional da Verdade quer colocar à disposição das outras comissões são as competências e o mandato que o Congresso Nacional, através de uma lei sufragada por todo o arco de partidos políticos no Congresso Nacional, na Câmara e no Senado, aprovando a lei que instituiu a Comissão Nacional da Verdade. Os advogados se emocionaram com a homenagem. Eu estou realmente, profundamente emocionado em participar
dessa homenagem que a Ordem dos Advogados do Brasil está fazendo a todos nós que sentimos na própria carne aqueles tempos chamados os tempos do chumbo, que foi o regime da ditadura militar. Havia uma determinação muito grande de participar do movimento de resistência civil à ditadura militar. Como advogado militante e como professor de direito penal, eu não poderia me omitir, principalmente pela minha especialidade de direito criminal. E, portanto, eu senti naquele momento não só uma oportunidade de lutar contra a ditadura militar, mas também um dever de sempre defender a democracia e a liberdade. Na minha vida é gratificante receber uma homenagem como essa, porque a luta pela ditadura, para exterminarmos a ditadura, contou com pessoas jovens, idealistas, que doaram vidas, se submeteram a torturas, a constrangimentos, né? Por uma causa, a liberdade e a democracia da nossa pátria. Foi difícil, mas não havia o que temer. Era temer e recuar nunca. Tinha de enfrentar, porque eu, muito cedo, no exercício da minha profissão, eu recebi o compromisso em lutar pela vida, pelo homem e pela liberdade, em qualquer tempo e lugar. Iniciei a advocacia justamente defendendo os perseguidos políticos. Entre eles, eu fui o advogado, junto com Antônio Modesto da Silveira Sobral Pinto, de meu irmão Fernando Santa Cruz, o qual é desaparecido político. Esta causa talvez seja a que eu não gostaria nunca de ter sido advogado, mas permanece até hoje, porque a questão da verdade, da memória e da justiça em relação aos desaparecidos políticos é fundamental para consolidar o Estado Democrático de Direito. A redemocratização só estará completa, eu costumo dizer isso sempre, quando o último preso e perseguido político for anistiado e receber as reparações a que tem direito. Enquanto não houver isso, a redemocratização não estará completa. Mais ainda, eu acho que em relação aos desaparecidos é a mesma coisa, né? Enquanto não se der conta, né, da situação desses desaparecidos, saber se foram mortos, quem matou, essa coisa toda, e a justiça tomar as providências cabíveis, a redemocratização do Brasil ainda não se completou. Foi uma época que a gente não parava para pensar, porque era tão ruim, era tão difícil. Quando a gente procurava a Constituição, não havia Constituição, tentava um habeas corpus, negava os habeas corpus. Então a gente procurava não pensar o que era aquela época, era lutar, porque foi uma época dificílima. E por isso que eu acho, e eu agradeço ao OAB do Distrito Federal por ter me indicado e as outras OABs indicadas esses advogados, para que não morra, sabe, que não caia no esquecimento, para que não se repita. Os advogados que resistiram não foram só aqueles que defenderam presos políticos, como nós. Havia os que defendiam as prerrogativas, que acompanhavam os advogados aos órgãos de repressão. Havia os advogados que estavam nos sindicatos e que ajudavam a grande massa de trabalhadores e de camponeses a resistir. Havia advogados, inclusive anônimos, advogados que a gente não sabe ainda hoje, e que ainda hoje o que eles fizeram, né? Eles resistiram, eles não cumpriram algumas ordens, eles salvaram algumas vidas, eles fizeram pequenos atos cuja somatória permite que a ordem hoje venha se lembrar de alguns nomes, mas que se estenda essa homenagem a todos esses advogados. Eu achei uma homenagem muito boa, uma pena que muitos colegas nossos já não estão aqui mais para poder sentir esse calor que nós sentimos hoje aqui de gratidão e de reconhecimento pelo nosso trabalho. Eu fico muito feliz com essa iniciativa da OAB, porque
Esse evento serve, sobretudo, para mostrar às novas gerações os riscos de se cair na tentação de estados de exceção, na tentação da ditadura. O grande vitorioso disso tudo foi o povo brasileiro, que nos estimulou e, desde a base, rompeu com os grilhões da ditadura, os grilhões da exceção, do estado de exceção, e conseguiram definitivamente implantar a democracia no nosso país. Quando eu propus que os próprios advogados contassem ou até retomassem depoimentos dos seus clientes, é para a gente criar essa enciclopédia do terror que nos sirva de exemplo para que nunca mais aconteça no futuro. A democracia é um bem muito importante, não uma democracia plutocrática, como a gente tem visto em geral, dos impérios e dos países em geral. Uma plutodemocracia ou uma demoplutocracia, como queira, e que é o que tem ocorrido muito, e nós queremos aperfeiçoar o processo democrático humanista mesmo, e não um arremedo que a gente está lutando por aperfeiçoar. Vejo muita esperança, sobretudo com a presidenta atual, que a gente ajude a aperfeiçoar a democracia brasileira e até possa servir de modelo e exemplo para tantas outras que precisam da mesma coisa, sobretudo aquelas que, como o Brasil, seguindo o Brasil, que foi a primeira das grandes ditaduras do Cone Sul, elas também possam conosco crescer em termos de direitos humanos, humanismo em geral, né, e democracia. E você confere a seguir. Pleno da OAB declara apoio ao projeto de lei que cria a figura do advogado individual e o equipara à sociedade de advogados. E ainda, OAB e Secretaria de Direitos Humanos celebram um acordo de cooperação técnica para combater a homofobia. É no próximo bloco. Nós voltamos em instantes. O Conselho Federal da OAB deu mais um passo na luta para garantir percentuais de tributação mais favoráveis ao advogado que atua individualmente. Desta vez, o Pleno da Ordem decidiu manifestar apoio ao projeto de lei em tramitação na Câmara que cria a figura do advogado profissional individual e o equipara à sociedade de advogados para efeitos tributários. Os advogados que atuam individualmente encontram muitas dificuldades quando o assunto é a discrepância na tributação em relação às sociedades de advogados. As sociedades atualmente são tributadas no patamar de 11,3%, enquanto os profissionais que atuam individualmente são tributados no percentual de 27,5%. Por isso, a Ordem dos Advogados do Brasil buscou no Pleno uma solução para este problema. O relator da matéria, conselheiro federal pelo Espírito Santo, Luiz Carlos Levezon, defendeu em seu voto que a criação da figura do advogado individual não dá ao profissional automaticamente a equiparação à sociedade de advogados para fins tributários e que isso só pode ser feito pela via da alteração legislativa. A Ordem tem competência para criar a figura do advogado profissional individual, mas nós não temos competência para fazer a equiparação tributária. Não é possível se conceder a equiparação tributária se não existir lei. E aí o conselheiro Alemã e eu fizemos um estudo aprofundado da legislação tributária e chegamos à conclusão que realmente existe uma lei que impede a equiparação para efeitos tributários. Ou seja, não é só simplesmente criar a figura, colocar o advogado individual no mercado, podendo emitir nota fiscal, mas é o fato de que ele não vai poder ter essa equiparação para fins tributários. Essa é a dificuldade. Então, em face disso, nós trouxemos esse tema ao Conselho, aqui discutimos, e houve uma opção do Conselho, vamos mandar para o Congresso Nacional para ter
o referendo legislativo. A conselheira federal pelo Distrito Federal, Daniela Teixeira, abriu divergência por acreditar que a Ordem dos Advogados do Brasil regulamenta a profissão e, por isso, não é preciso um projeto de lei para a equiparação. Só para tornar clara a posição da nossa Comissão de Estudos Constitucionais, o doutor Cláudio não está aqui no momento, na verdade a gente divergiu realmente da forma. Lá, debatendo muito o parecer do professor José Afonso da Silva, a gente entendeu que cabe à OAB regulamentar as sociedades de advogados. Então, que se nós alterássemos o provimento, que é algo rápido, fazemos um debate aqui entre nós e chegamos a uma conclusão. E se nós alterássemos o provimento, permitindo que a sociedade de advogados tenha um único sócio, e eu esclareço aos colegas que a Lei 12.441 já permite a sociedade de uma pessoa só para outros âmbitos de atividade. Então, a OAB, ela regulamentaria a sociedade de advogados de uma só pessoa e, a partir daí, toda a incidência de tributos seria por sociedade, não mais de advogado individual. A gente entendeu que não precisaria do projeto de lei. A própria OAB faria a sua alteração no seu provimento e passaria a admitir. Mas o presidente da Comissão Especial de Direito Tributário do Conselho Federal da OAB, Luiz Cláudio Alemande, defendeu que não recorrer ao projeto de lei pode colocar muitos advogados em risco. Me foi apresentado esse projeto, essa proposta, logo eu apontei, vai ter que alterar o dispositivo de lei. Por quê? Porque a proposta inicial do conselheiro Levenzon era alterar o decreto 3.000, que é o decreto que regulamenta o imposto de renda. Só que o decreto 3.000, no dispositivo exclusivo que nós precisamos alterar, ele está, na verdade, regulamentando um decreto-lei e uma lei. Então não posso fazer uma alteração de um dispositivo de um decreto, sendo que ele está baseado numa lei, num dispositivo legal. Então nós chegamos à conclusão seguinte, nós vamos ter que alterar, porque internamente nós podemos fazer a alteração, só que lá fora a Receita e a Procuradoria não vão aceitar. Eles não vão nos conceder o CNPJ porque tem um dispositivozinho de lei, inclusive ultrapassado, mas está aqui e ele é impeditivo. Então nós temos que alterar. A maioria dos conselheiros seguiu o voto do relator. A OAB vai solicitar ao deputado federal Aelton Freitas, do Partido da República de Minas Gerais, que acrescente os entendimentos emitidos pela entidade ao projeto que já se encontra em tramitação na Câmara dos Deputados. O presidente nacional da Ordem dos Advogados do Brasil e a ministra da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República celebraram um acordo de cooperação técnica para adotar medidas conjuntas de enfrentamento à homofobia e em defesa da garantia dos direitos humanos da população LGBT. Uma parceria para ajudar a prevenir os crimes que acontecem por motivação do ódio. Esse é o objetivo do acordo assinado pelo Conselho Federal da OAB e pela Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. Somente uma pessoa como Vossa Excelência, ministra Maria do Rosário, que é apaixonada pela vida e apaixonada pelo outro, poderia empreender uma luta dessa natureza e nos conclamar, nos convocar os 750 mil advogados deste país para defender a igualdade, para lutar contra o preconceito, para lutar contra a discriminação, para dizer que somos seres humanos, não importa a nossa opção sexual, a nossa dignidade enquanto seres humanos é maior. E nisso, minha querida ministra Maria do Rosário, Vossa Excelência pode contar com a advocacia brasileira, que nunca temeu desafios, que nunca temeu quebra de tabus, quebra de paradigmas, quebra de culturas arraigadas a uma educação que todos nós tivemos em nosso país. De acordo com os termos da cooperação, a Secretaria de Direitos Humanos se compromete a criar comitês para enfrentamento de práticas homofóbicas e a participar de cursos de capacitação, eventos e campanhas relacionadas à orientação sexual dos indivíduos. Já a OAB incentivará e dará apoio aos comitês e divulgará junto às seccionais e subseções o Disque Direitos Humanos e a campanha Faça do Brasil um território livre da homofobia. Na ocasião, a ministra Maria do Rosário Nunes ressaltou a importância da OAB e de outras entidades representativas da sociedade civil de se mobilizarem contra o que chamou de crimes de ódio. A Secretaria de Direitos Humanos,
ao trabalhar em todo o país, contra o trabalho escravo, contra a tortura, junto com vocês, dentro das delegacias, das penitenciárias, com a agenda da memória e verdade, com a agenda do enfrentamento de questões importantes como o fim dos autos de resistência que nós queremos produzir como nova legislação para o Brasil no próximo período, o mecanismo de combate, são muitas as agendas de trabalho, mas nós não podemos dizer que esta agenda é menos importante. Nós temos que afirmar que são igualmente cidadãos brasileiros, independentemente da orientação sexual, todos os brasileiros e brasileiras, para apoiarmos as famílias cujos filhos têm sido vítimas por conta da sua orientação sexual, para apoiarmos pais, mães, famílias, para apoiarmos os cidadãos brasileiros que, em circunstância da sua orientação sexual, recebem muitas vezes nas ruas ou nas instituições os maus tratos que devem ser superados para que vivamos plenamente o exercício dos direitos humanos. Cumprimento a ordem, por mais uma vez ter coragem, agora diante talvez de tabus, mas certamente para que no Brasil todos os brasileiros e brasileiras possam dizer-se igualmente reconhecidos nos seus direitos humanos e estejam plenamente protegidos no âmbito da legislação e na atuação dos senhores advogados e advogadas. O presidente nacional da OAB afirmou que difundir a importância da igualdade entre as pessoas, independente de sua orientação sexual, é tarefa difícil, sobretudo quando envolve o combate à violência. Essa luta está exteriorizada hoje em nosso país. Tolerância e igualdade. São duas palavras pequenas, mas difíceis de ver realizadas no dia a dia. Mas conseguiremos. Já estivemos muito mais longe de tudo isso. A cultura está mudando e nós certamente vamos continuar a persistir. Eu tenho certeza que Vossa Excelência é que nem os advogados. Não desiste nunca, nem quando tem coisa julgada. Portanto, Vossa Excelência sabe da resistência da advocacia, que é a mesma daqueles que sempre empreenderam essa luta pelos direitos humanos. No próximo bloco, você vai ver: a advocacia brasileira prestigia a posse dos novos presidente e vice do Supremo Tribunal Federal e do CNJ. O programa OAB Nacional volta já. Não saia daí. A Corte Suprema do país está oficialmente sob novo comando. Os ministros Joaquim Barbosa e Ricardo Lewandowski foram empossados nos cargos de presidente e vice-presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, respectivamente. A cerimônia foi realizada no plenário do STF e foi prestigiada pela Ordem dos Advogados do Brasil. A cerimônia foi conduzida pelo ministro com mais tempo na corte, Celso de Mello, responsável por dar posse aos novos presidente e vice do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça. Prometo bem e fielmente cumprir os deveres do cargo de presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça. Prometo bem e fielmente cumprir os deveres do cargo de vice-presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, em conformidade com a Constituição e as leis da República. O ministro Luiz Fux falou em nome dos ministros do STF. Presidente e amigo Joaquim Barbosa, rogamos que lute como Gonçalves Dias, uma luta renhida em prol de um poder judiciário probo, independente, ativo e legitimado. Sonhe como sonhou Mandela pela igualdade e Martin Luther King, que no Madison Square Garden revelou ter sonhado que um dia os homens seriam iguais, trabalhariam e rezariam juntos. E vê-se hoje que os sonhos não inventam. O Procurador-Geral da República, Roberto Gurgel, ressaltou que no futuro Joaquim Barbosa será lembrado como um presidente íntegro, independente e firme. Qualidades essenciais que têm acompanhado Vossa Excelência durante toda a sua vida e, sobretudo, nos momentos particularmente complexos e difíceis. Naqueles momentos que somente a têmpora forjada
no enfrentamento das pedras encontradas no meio do caminho, permite superar. Já o presidente nacional da OAB falou em nome da advocacia brasileira. Ofir Cavalcante conclamou os ministros da Corte Suprema a aprovarem o fim do financiamento privado de campanhas políticas. Todos os últimos escândalos resultaram do chamado Caixa 2, filho dileto da promíscua relação do capital privado com as campanhas políticas. Apenas para lembrar, repousa nesta Corte a ação direta de inconstitucionalidade número 4650, proposta pela Ordem dos Advogados do Brasil para retirar do ordenamento eleitoral o financiamento das empresas privadas às campanhas dos candidatos. A chave para abrir a porta da verdadeira reforma política que o país reclama e necessita está, pois, em vossas mãos, senhores ministros. O presidente nacional da Ordem também enfatizou os desafios que os novos dirigentes da Corte Suprema enfrentarão no que se refere ao volume de processos que chegam à Justiça brasileira e suas consequências quanto à prestação jurisdicional. Ao divulgar o relatório Justiça em Números, relativos ao exercício do ano passado, o Conselho Nacional de Justiça forneceu elementos de sobra para termos com o que nos preocupar. O descompasso entre o volume de processos que entram, 26 milhões, e os que são baixados, 25 milhões, funciona como uma verdadeira bomba relógio. A fila, em vez de diminuir, só cresce, prejudicando principalmente o primeiro grau, que concentra 83% da demanda da justiça brasileira. Cria-se uma situação insustentável por transformar a primeira instância num retrato da não-justiça, onde se acumulam esperanças e sonhos de cidadãos. É o papel do Conselho Nacional de Justiça que Vossa Excelência, ministro Barbosa, também irá presidir, de traçar políticas que objetivem reverter esse quadro. Ofir Cavalcante encerrou o discurso saudando os novos presidente e vice do STF, apresentando votos para que possam exercer os cargos com competência, dignidade e cidadania. Nossa homenagem também ao ministro Ricardo Lewandowski, que sempre esteve ao lado da Ordem dos Advogados do Brasil em momentos importantes, como, por exemplo, na vigência da Lei da Ficha Limpa. Na época, conduzindo a presidência do Tribunal Superior Eleitoral, Vossa Excelência teve papel decisivo para que não se frustrassem as expectativas da sociedade e se pusesse um freio às ações deletérias de falsos políticos. Por fim, querido ministro Joaquim Barbosa, os cumprimentos da advocacia brasileira, os sinceros cumprimentos da advocacia brasileira e votos para que Vossa Excelência exerça o cargo com a mesma competência e compromisso que sempre demonstrou com as causas republicanas, o que lhe fez reconhecido pelo povo brasileiro, dignificando a justiça, a cidadania e a sua própria história. Em seu agradecimento, o ministro Joaquim Barbosa, oficialmente presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, destacou que o Brasil é um país em constante evolução. Ele lembrou o papel do juiz e do Poder Judiciário e disse que vai continuar lutando por uma justiça célere, efetiva e justa. A justiça por si só e só para si não existe. Só existe na forma e na medida em que os homens a querem e a concebem. A justiça é humana, é histórica. Não há justiça sem leis, nem sem cultura. A justiça é elemento íncito ao convívio social. Daí porque a noção de justiça é indissociável da noção de igualdade. Vale dizer, a igualdade material de direitos, sejam eles direitos juridicamente estabelecidos ou direitos moralmente exigidos. Os discursos, ora proferidos, que honram o Poder Judiciário da Nação, integrarão a história e os anais do Supremo Tribunal Federal. Agradeço a honrosa presença de todos. Também estiveram presentes na solenidade a presidente da República, Dilma Rousseff, os presidentes do Senado, José Sarney, e da Câmara, Marco Maia, além de outras autoridades.
E nós encerramos aqui o programa OAB Nacional de hoje, mas na semana que vem estaremos de volta com mais notícias de interesse da advocacia e de toda a sociedade. Até o nosso próximo encontro.